Olá meus caros, aqui é o Corvo. Volto para mais um podcast sobre as crônicas vampirescas, continuando com as resenhas que tenho feito acerca do livro Entrevista com o Vampiro e retomando o assunto, a conversa a partir do momento em que Claudia e Louis vão para a Europa, vão em busca das respostas que eles tanto anseiam, sobre as raízes, as origens, o que há de mais ontológico na existência vampiresca. Bem, eu havia comentado sobre a estratégia que ambos bolaram, acabaram por desenvolver durante a estadia que eles tiveram na tripulação, que foi algo até mesmo engenhoso, né? Cheguei a mencionar isso. Mas agora, a partir deste momento, eu tendo a voltar olhares mais para a parte externa, mais para o continente europeu, na chegada de ambos ao mesmo. O que no livro acontece de maneira bem diferente do que nós vemos, por exemplo, na adaptação cinematográfica. É algo, inclusive, bastante empobrecido na obra cinematográfica, esse aspecto antropológico, ou até mesmo arqueológico de ambos, de Louis e Claudia, em busca daquilo que seria a origem dos vampiros, ou minimamente encontrar um outro vampiro que pudesse dar a eles tais respostas. O filme não explora muito essa questão, na verdade ele chega a abordá-la apenas tardiamente, quando Louis encontra Armand pela primeira vez, mas não é o caso quando nós entramos em contato com a literatura e observamos o movimento que a Anne Rice faz no livro. O primeiro lugar na Europa em que Claudia e Louis colocaram os pés foi em Varna, que é uma cidade da Bulgária, uma cidade costeira, muito próxima da costa realmente. Um lugar bonito até, se vocês procurarem fotografias, imagens, vão poder contemplar aí como é um lugar bonito, uma paisagem natural até interessante, para um país pequenininho e não tão colocado nos holofotes quando nós falamos em trajetos, rotas turísticas na Europa. Mas o fato de ser uma cidade búlgara já é algo que pode chamar a atenção de alguns mais espertos, alguns mais atentos. A Bulgária, como vocês sabem, é um país vizinho da Romênia. E quando nós falamos em Romênia, num contexto vampiresco, numa obra vampiresca, naturalmente vocês vão lembrar de Drácula, lembrar de Bram Stoker. Então é uma escolha nada aleatória de Anne Rice assim, voltar a um lugar com um contexto como esse contexto, esse local búlgaro. É claro que ela não foi na Romênia, mas ela não foi na Transilvânia, mas ela foi ali bem pertinho, né? Em um ambiente onde a tradição, né, ou possivelmente as crendices, as superstições relacionadas ao vampirismo não fossem assim tão distintas. A Bulgária e a Romênia são países muito pequenos e, embora tenham tradições próprias, povos diferentes, né, com culturas diferentes, há muitas coisas que são similares ali. Há alguns pontos de encontro, como é natural de acontecer em países vizinhos, né? Um acaba herdando um pouco o costume do outro, principalmente em regiões fronteiriças. Então, voltar à Europa e ir para a Bulgária, e não necessariamente a Romênia, é um movimento que pelo menos eu faço análise, pelo menos eu percebo que é um modo de não dizer que Anne Rice encontrou, né, que não dissessem que ela estava aproximando a obra dela da obra do Bram Stoker, coisa que ela não quer fazer, obviamente ela não quer fazer, já falei muito sobre isso em outros podcasts, mas ao mesmo tempo é um retorno ao passado, um retorno ao vampirismo clássico, aqueles elementos que constituem, deixam mais explícitos o que é o vampirismo clássico, né? O vampirismo, quando a gente fala de Bram Stoker, Le Fanu, Polidori, é um retorno a isso. Mas o que Anne Rice vai fazer, a partir do momento que Claudia e Louis pisam na Europa, é se afastar desse vampirismo clássico
e começar a dar os tons, não que ele esteja começando, na verdade, dar continuidade, reforçar os tons da obra dela, que são tons dramáticos, narrativos e um tipo de mitologia que é mais associado aí ao vampirismo contemporâneo. Há algum tempo atrás eu fiz um podcast no canal para falar apenas disso. Na verdade, o nome do vídeo chama Crônicas Vampirescas, Anne Rice e o Vampirismo Contemporâneo. Procurem por esse vídeo caso vocês queiram saber mais, entender um pouco melhor essa diferença entre o vampirismo clássico e o vampirismo contemporâneo e o movimento de diferenciação da Anne Rice quando ela passou a escrever as suas próprias crônicas e dar os contornos que ela mesma entendia como interessantes para a sua própria ficção, ok? Mas notem que aqui em Varna, inicialmente em Varna, transitando por esse ambiente antigo, até mesmo considerado por outros visitantes, visitantes não búlgaros, como um ambiente pouco moderno, mais rudimentar, mais rural, mais preso a tradições antigas, como nós vislumbramos aqui um olhar da Anne Rice, em que ela mesma, a autora, tem uma visão desse vampirismo clássico como algo arcaico, como algo antigo e que poderia ser superado. Ela faz esse movimento na própria obra dela, de tentativa de superação daquele paradigma. Mas, como eu falei anteriormente, há um certo tom um pouco, como eu poderia dizer, é algo pejorativo, que denigra um pouco aquela imagem, aquele conceito. Isso é um ponto de discordância que eu tenho em relação a Anne Rice, quando ela supostamente vai criar e desenvolver um vampirismo mais moderno, mais contemporâneo nesse sentido. Você dá um passo adiante, desenvolver a sua própria narrativa, inserir as suas próprias ideias e inserir nesse contexto, nessa obra que você está criando, elementos que são mais a cara do mundo em que vivemos, mais atuais, não necessariamente é um abandono, ou um repúdio ao passado, mas é uma volta ao passado, um retorno ao passado, um olhar que a gente faz para os clássicos, de forma a tentar talvez lapidar um pouco aqueles pontos onde essas obras foram fracas. Dizer que as crônicas vampirescas são uma obra completamente diferente de Drácula ou de Carmila é algo errôneo. Eu falei isso várias vezes. Não é uma superação e não é algo que se diferencia totalmente. Há uma base conceitual onde todo autor é inspirado. E aí, a partir dessa inspiração, ele faz alguns movimentos diferentes. Ele insere elementos diferentes, se afasta de algumas coisas, as quais ele talvez não aprecie muito, ou que não sejam adequadas para comunicar a resposta para os principais dilemas da obra que o autor está escrevendo. Não é aquilo que ele quer deixar como mensagem. Nas crônicas vampirescas a gente vê um pouco do futuro, um pouco do passado, coisas caminhando conjuntamente. Não é uma obra que, digamos, supera totalmente o passado. Mas a Anne Rice faz esse movimento, inclusive narrativamente, de tentar afastar seus vampiros dos vampiros clássicos, dos vampiros de Livano, Bram Stoker, Polidori. E nós vemos isso acontecer justamente no vilarejo, onde Lou e Cláudia passam alguns dias, digamos assim. Não sei se foi exatamente dias, mas um período interessante. Interessante no sentido de já encontrar algumas respostas para alguns anseios que eles tinham em relação a essas origens e o fato de um vampiro mais antigo talvez poder responder perfeitamente todos os anseios que eles tinham, dúvidas que eles tinham em relação à sua origem. Já há ali alguns ocorridos, digamos assim, alguns eventos que acabam sendo uma espécie de tapa na cara, algo um pouco inesperado, mas que também
podem, né, levar à reflexão. Eu acho que provocaram essa reflexão de que talvez um vampiro mais antigo não necessariamente seja um poço de sabedoria, né, de conhecimento histórico acerca da própria natureza vampiresca e o sentido atribuído a ela, se é que há um sentido realmente eminente, né, natural para a existência vampiresca. Na verdade, a gente acaba descobrindo que não é bem por aí, né? Que o ser vampiro é uma busca constante por dar sentido à sua própria vida, assim como acontece com os humanos, né? Mas a questão humana é muito colocada diante do dilema da morte, né? Da finitude. Nós iremos morrer, isso é inevitável, o que fazer de nossas vidas? Isso no vampirismo muda um pouco, porque a morte acaba saindo de lado, né? O mundo continua caminhando, as pessoas vão existindo, novos hábitos aparecem, movimentos culturais aparecem, invenções, e tudo em um certo momento começa a definhar, e os vampiros vão continuando, né? Os vampiros não morrem, e a dificuldade de se encaixar nesse mundo de grandes mudanças e ao mesmo tempo um mundo, né, e tendências que estão constantemente entrando em óbito, aparecendo e desaparecendo, isso cria dilemas também ao vampiro, né? Que ele não faz parte desse mundo, às vezes ele não consegue acompanhar o ritmo dessas mudanças, e o dilema existencial dele acaba entrando nessa dimensão, né? O que eu sou, onde eu me encaixo, essa dificuldade de acompanhar essa dinâmica da vida enquanto ele é uma criatura morta, né? Até mesmo estéril. A maior parte dos vampiros são estéril no sentido de não se encaixar, não seguir movimentos culturais, não conseguir acompanhar, né, o ritmo da história. Então, o que nós vemos são dilemas existenciais. E quanto mais um vampiro se torna ancião, velho, né? Aquela ideia, falsa sensação de que encontraremos a sapiência, a resposta para todos os anseios, talvez seja uma barca furada, porque quanto mais exposto às mudanças e sem conseguir sentir essas mudanças, compreender essas mudanças e se inserir nesse movimento da vida, que é algo muito difícil para um vampiro, a tendência é que esse vampiro adoeça, que ele vai ficando decrépito, que ele murche, enfim, coisas que eu abordarei talvez novamente num próximo podcast, porque é um pouco prematuro fazer isso aqui ainda, embora eu já tenha feito isso em outros podcasts também. Enfim, mas o que a princípio nós encontramos aqui é um pouco desse antigo, mas um antigo que se mantém no antigo, é um antigo que se mantém ao passado, e nós conseguimos perceber isso antes mesmo de Cláudia e Lu encontrarem o primeiro vampiro na Europa, né? Porque nós encontramos uma comunidade, como falei, rural, né, de pessoas que têm costumes, crenças, superstições voltadas àquilo que faz parte do mundo antigo, aquilo que nós vemos lá nos livros do Bram Stoker e do Le Fanu, né, aquele tipo de contexto e ambiente que diz respeito a uma época, a um tipo de homem e civilização daquele contexto, não no século 70, né, que é o contexto da Anne Rice. Pois bem, nós retornamos ao mundo antigo. É como se fosse um trecho da obra que nós poderíamos nomear de Um Passeio de Lu e Cláudia ao Mundo Antigo dos Vampiros, o século XIX, XVIII do vampirismo, né? Mas não no sentido do tempo cronológico do livro em si, mas do tipo de literatura que era produzida naquela época. É um olhar não para o tempo cronológico do livro, mas para o próprio tempo cronológico da civilização. É um passeio, uma aventura de Lu e Cláudia retrô, digamos assim, pelo menos aqui, né? Em Varna, na Bulgária, próximo da Transilvânia, pelo menos aqui é como se eles tivessem sido inseridos dois moderninhos, né, em termos de vampirismo, não no contexto histórico do livro, mas em termos de vampirismo, conceito de vampirismo, dois moderninhos sendo inseridos num cenário completamente retrô, vintage, em termos de vampirismo.
Isso dá um contraste até interessante, né? Porque é como se fossem dois iluminados, embora eles pouco sabem de alguma coisa, né, relacionada ao vampirismo em si, enquanto essência, mas é como se fossem duas mentes iluminadas, né, futurísticas, num cenário completamente arcaico e antigo. Há alguns pequenos suspiros, né, de modernidade, por exemplo, no personagem Morgan, né, cuja companheira Emily foi morta por um vampiro. Há algo de uma civilização ali, né, de um povo mais civilizado, mais inserido num mundo mais industrializado, digamos assim. Mas não é algo que vai passar disso. O que nós vamos encontrar ali é um cenário bem ao estilo de The Family Bram Stoker. Pelas rurais, pelo menos se nós levarmos em consideração o contexto, né, onde Carmilla foi encenado. Ops, tem foguetes lá fora, desculpe pessoal, mas eu não controlo o mundo, apenas a minha gravação. Desculpe de qualquer forma. Mas, então tem esse contexto um pouco da Carmilla, né, do mundo que Carmilla viveu, do vilarejo onde Drácula vivia, né, próximo do castelo dele, né, com aqueles ciganos e tal, lá na obra do Bram Stoker. Parece que eles estão nesse mundo, estão inseridos nesse mundo. E é um movimento proposital da Anne Rice, porque ela quer inserir, voltar a esse lugar, olhar para esse lugar e lembrar ao leitor: olha, eu estou vindo para cá para lembrar vocês do que era o vampirismo. E a partir daqui em diante, eu vou inserir um novo vampirismo. Eu vou dar um passo adiante, eu vou vir para cá para reconhecer esse lugar, reconhecer que tipo de vampirismo aqui se insere, olhar para o passado para daqui a pouco, daqui adiante, eu dar adeus definitivamente a este mundo. Eu não quero esse mundo e essa estética para mim. Mas ela faz isso narrativamente, ela faz isso através da história. Ela vai para o seu livro, escreve um momento de chegada na Europa para mostrar para vocês: olha, isso aqui é o clássico, isso aqui são os elementos do vampirismo clássico, então eu vou mostrar para vocês. E ao mostrar para vocês, eu vou mostrar também como o meu Louis e a minha Cláudia, os meus dois personagens, não se encaixam nesse contexto. Que o que esse cenário tem a oferecer também não é a resposta que ambos procuram e precisam em relação às origens do vampirismo na minha obra. Não são aquilo que é ontológico para as minhas criaturas. É também um movimento nesse sentido da Anne Rice. Há uma coisa aí de didática, algo filosófico acontecendo na apresentação dessas cenas. Não é algo ao acaso. As guirlandas na parede, o alho, os crucifixos, o fato de pessoas de vilas abrirem covas, sepulturas, encontrarem corpos mortos há meses, mas que não se decomporam, a estaca, que é um outro elemento marcante, né? Típico do vampirismo clássico sendo apresentado aqui, a estaca no coração, né? O decepar de cabeças. Tudo isso é apresentado aqui a princípio, não apenas para que Louis e Cláudia encontrem o primeiro vampiro em terras europeias, uma coisa que eu vou falar no próximo podcast, mas é também um movimento da autora de mostrar um tipo de vampirismo clássico, mostrar como seus personagens não se encaixam nesse mundo, eles já estão muito além desse mundo. E, por fim, também uma despedida de qualquer aspecto, qualquer proximidade ou relação que os leitores possam fazer com o vampirismo clássico de autores que inspiraram a Anne Rice, mas que ao mesmo tempo ela quer escrever algo diferente deles, né? Não ser totalmente influenciada por eles, fazer ao seu próprio modo, trazer o vampirismo para a contemporaneidade. É mais ou menos esse movimento que a gente vê nas primeiras cenas, né, nos primeiros momentos que Louis tem com Cláudia ali no lugar. É interessante porque eles vão para um lugar muito pobre, né? Como eu falei, pessoas em situação rural, um lugar muito pouco desenvolvido, as pessoas vivem em uma situação de pobreza, então de maneira muito simples, né? São simples não apenas na questão cultural, mas também no dia a dia, né? Nas suas posses, naquilo que eles têm para comer e viver, né?
E a Cláudia e o Louis chegam lá de carruagem, né? Alugam uma carruagem para os dois ficarem passeando pela Bulgária. Tem um momento que é até cômico, que acontece, né, que o Louis olha para a Cláudia e reconhece que ele tem algo dele e algo do Lestat. Dele foi o valor do dinheiro, é o que ele acredita que tenha transmitido para ela, passado para ela, o valor do dinheiro. Mas ao mesmo tempo ele reconhece que a Cláudia também é filha do Lestat, porque o Lestat era o símbolo máximo, né, do consumismo, da gastança, e a Cláudia, mesmo quando ela vai para uma região completamente afastada da modernidade, da civilização, né, vai para uma roça, literalmente, né, uma rocinha, um país pequenininho da Europa, ela faz questão lá de ter a sua carruagem, ter o seu lindo vestido, blá blá blá, né, e desfilar como uma pequena daminha, que é basicamente o que ela é, né? Então até no fim do mundo, onde o Judas perdeu as botas, a Cláudia dá um jeito ainda de ser gastona, né? Como gastava o dinheiro, tanto o Lestat como ela. Foi um aspecto que ela herdou do Lestat, meio que o Louis, mais uma vez, se lamuria aqui, né? Ele começa a reclamar. Que até num lugar como esse ela consegue gastar tanto dinheiro. E é algo que, assim, inevitavelmente atrai muito a atenção, né? Não é algo que se tornou um problema necessariamente nesse momento do livro, mas é algo que chama a atenção. Uma pessoa de carroça, de carruagem, podendo carregar as suas coisas, né? Ambiente pobre, né? Esse da vila que eles estão, é algo que vai atrair atenção sobre eles. E é algo que também não é assertivo do ponto de vista dos vampiros. Porque o fato de já estar viajando à noite, o fato deles terem um pouco do seu aspecto, né, físico alterado por causa do vampirismo, já são coisas que chamam demasiado a atenção, né? Quando você chega como uma pequena princesa, né, com uma rainha na barriga, em ambientes assim, são coisas que vão chamar ainda mais atenção. Eu creio que acabaram não chamando porque os moradores locais já tinham seus próprios problemas, né, com o vampirismo em si. Embora a leitura que eles têm da situação, dos eventos, seja uma leitura bastante arcaica, muito calcada na superstição e nos ensinamentos, né, na cultura popular que foi passado de geração em geração, né, de pai e mãe para filho, enfim, mais algo nesse sentido. É só por isso que eu acho que eles tiveram muito tempo para perceber que ambos, né, eram vampiros ali dentro de suas moradias, enquanto havia um vampiro lá nas ruínas ou no cemitério, né, que estava perturbando e matando alguns dos aldeões e que atacaram a Emily, né, companheira do Morgan, que é o inglês, que encontra com o Louis nessa vila, um pouco de contato, digamos assim, que ele tem com alguém das suas origens, né, mais contemporâneas. É alguém que fala inglês, embora o Louis saiba um pouco de alemão, né, inclusive ele consegue entender algumas coisas ali porque alguns moradores locais falam alemão, mas foi uma figura inglesa ali que fala de um idioma inglês que pode dar um pouco mais de informações a ele e apontar uma direção onde o vampiro, no caso o Louis, né, encontraria esse outro parasita, esse outro sanguessuga que estava matando, né, pessoas dessa pequena vila da Bulgária. Muito bem, mas é isso. Eu vou parando por aqui. Em breve eu volto com mais um podcast. Vou seguindo com os meus comentários em relação à obra. E a gente vai assim, devagarzinho, mas aos poucos. A gente vai fazendo essa trajetória e chegando finalmente ao fim do livro. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado novamente de conversar, pensar um pouquinho sobre as crônicas vampirescas. E a gente se encontra no próximo vídeo. Saudações, guardiões.